Questions. Q&A. Alguém tem alguma pergunta? Levantar a mão que a gente abre o microfone de vocês. Damn, we killed them. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Eu vou perguntar só para estar claro se realmente o que eles estão dizendo é que com 2 aparelhos celulares que têm dados, a reunião híbrida já consegue acontecer, não precisa comprar mais nada. My question is basically minimum. We are able to have a hybrid format meeting with 2 phones. So theoretically, we wouldn't have to buy anything. It might not be ideal, but you can have that hybrid meeting just with 2 different phones. Yeah. Yep. And if you were going to get like one thing extra, it would be the external speaker. Eles responderam sim. E se você fosse comprar apenas uma coisa além dos 2 celulares, seria uma caixinha de som externa só para melhorar o som. Yeah, you have to consider that the most important aspect for those of us who can hear is hearing. So when you're using sign language, then you would have to figure out video, right? But for us, it's the microphone is imperative. They have to be able to hear you no matter how you figure that out. So that's priority number 1. And then priority 2 is audio output, is hearing the people from the remote place into your meeting. Vocês têm que levar em consideração que para aqueles que têm a capacidade de escutar, obviamente a coisa mais importante é escutar. Quem tem a condição que os ouvidos funcionam. Se fosse Libras, por exemplo, a pessoa teria que ter o vídeo. Então a prioridade número 1 é fazer com que as pessoas podem ser escutadas, né? No caso que não tem pessoas que precisam de Libras. E depois também a questão do microfone, para conseguir transmitir o som de uma forma de qualidade. Júnior. Obrigado, Thiago, pelo serviço. Boa noite a todos. Eu sou o Júnior, sou um adicto em recuperação, limpo hoje, falando aqui do Rio de Janeiro. Good evening, my name Thiago, is Junior. I'm clean. I'm from Rio. Thiago, que se você pode perguntar a eles como é que é a relação daqueles grupos que funcionam de forma 100% virtual com relação aos comitês de serviço diário, com a região, se eles são assentados nos comitês, essa parte que ainda gera algumas dúvidas para a gente aqui no Rio, a relação dos grupos totalmente online com os comitês de serviço. Obrigado. My question to you guys is, if you can maybe talk a little bit about the relationship between the groups that are totally online with the service structures. So here in Rio, we have a little bit of difficulties understanding. Are these virtual groups already seated? So It depends on the area. Like we have been a member of our area for 2 years. Depende do grupo, da área. O nosso grupo, por exemplo, está assentado na nossa área há 2 anos. We started as an outreach meeting from the area and then became our own group. A gente começou como uma reunião de longo alcance da nossa área, mas depois a gente se tornou um grupo de NA. We had members of our home group vote on the car and cat for the WSC, and those votes were carried through our area. The members that voted were in a completely different state. Os nossos membros do nosso grupo virtual votaram nas moções do CAR e do CAT. Esses votos foram dados na nossa área, então a nossa área computou esses votos e quando foi levado para a região. Inclusive eram até de estados diferentes. Thiago. Gratidão. Obrigado, Thiago. Thank you very much. Well, there's more. Thiago, eu não consigo levantar a mão aqui, mas na sequência eu também tenho uma pergunta, tá? Let's go to do you have anything you want to add to that question, or should we go to the next one? Well,
I think it's important that we ask you a question. Tá, eles gostariam de fazer uma pergunta para a gente, antes de pegar mais perguntas. What is he specifically asking about? Because his question was open-ended. Does he want to know if online meetings can be part of the structure or if they're created that way? Júnior, na verdade a pergunta é para você. Como a sua pergunta estava aberta, foi uma pergunta aberta, você quer saber se os grupos virtuais podem fazer parte da estrutura de serviço? Thiago, exatamente essa pergunta. É um grupo que é totalmente online, eu acho que difere um pouco deles, que é um grupo híbrido. Esse é um grupo 100% online, e aí fica essa dúvida se pode fazer parte do CSA, se tem direito a voto, se participa de moções. Exatamente isso. So that's exactly what the question is by the fellowship all around the world, but that's exactly what he's asking you. If meetings that are only online, that aren't hybrid, if these groups, if they can be part of the service structure, if they can vote in different motions, if that's the question. And in our area, yes, that has happened. And we have a GSR that goes to the physical area. And now our area is online due to COVID. So. Então, na nossa área, sim, a gente tem um RSG, que é o próprio Shane, que vai nas reuniões de área. E, inclusive, por conta do COVID, as reuniões de área têm sido online. So, and yes, there's a distinction between our group started as a hybrid and then switched to online only. And now we host the meeting every night at the same time, 7 days a week, and facilities come into our meeting online. So it's a hybrid meeting, but backwards than what most people think. We are creating the meeting online, and different physical locations come to our online meeting. E no nosso caso, a gente começou como híbrido, mas foi para totalmente online. E por que a gente é considerado um grupo híbrido? Porque, embora a gente faça a reunião totalmente online, locais geográficos em diferentes lugares, desculpa a minha redundância em português, tá? Locais diferentes entram na nossa reunião online e participam, ou seja, a nossa reunião é online, né? E lugares ao redor de cidades, enfim, outros locais, espaços físicos, se conectam à nossa reunião, que é online, né? E participem da reunião. Então, é como se tivesse vários lugares físicos ao mesmo tempo e o hub, ou a central da reunião é online, não é necessariamente no espaço físico. Então, vocês verem que no nosso caso é até meio que de trás para frente. Não são pessoas que se conectam remotamente. São lugares que se conectam remotamente com diversas pessoas e participam do nosso grupo, que é online. It developed that way because where we live in Kentucky, we are in an urban area, but there is a very remote, rural part of Kentucky that we have had difficulty establishing meetings. So we wanted to be able to offer real NA to the remote area where they might not be able to easily get to meetings. E o motivo que se desenvolveu dessa forma é porque a gente está num centro urbano aqui em Kentucky, só que aqui tem muitos locais que não são urbanos, né, remotos. E a gente estava tendo muita dificuldade de estabelecer reuniões de NA nesses outros lugares. Então, para conseguir levar a experiência de NA verdadeira a esses lugares distantes, a gente decidiu começar esse trabalho 2 anos atrás. And also people in the hospital, there was a doctor we talked to who wanted meetings for his patients in the hospital, but we couldn't physically go in because they were very sick. And he said all of them had cell phones. So we developed it to be able to take meetings into the hospitals too. E outro exemplo também que ajudou a gente a desenvolver isso foi um médico que queria NA dentro do hospital, mas por conta das doenças das pessoas, era impossível a gente fazer, de repente, um painel de HI lá dentro.
e o médico nos disse que todo mundo tinha celular. Então, uma forma de levar a NA para dentro com reuniões de NA era fazer essas reuniões híbridas, né? Então, todos os pacientes conseguiam se conectar à reunião de NA através dos próprios aparelhos celulares. The most important thing, because you've heard a lot of change as time has gone on, is we changed to meet the needs of our attendees or whoever needed the service. We were not bound by anything. We kept changing as the needs changed. O mais importante, como vocês podem perceber, é que muita coisa muda, né? A gente está em tempos de constantes mudanças. Então, essas mudanças sempre ocorrem de acordo com a necessidade das pessoas em receber a mensagem. Então, é isso que vai levar à mudança, né? A própria necessidade mudando. So, one meeting that was once every 2 weeks in that small room you saw the picture of is now 30 home group members, meet 7 days a week, and they're from all over the world. Então, aquela reunião que vocês viram na primeira foto, que era uma reunião a cada 15 dias, hoje é uma reunião que ocorre 7 dias por semana, com 30 membros que frequentam esse grupo como grupo de escolha, e esses membros de vários lugares no mundo inteiro. Can I go to the next question? Please. Yeah, I know we got a bunch. Sorry, man. That was a lot to get out. Desculpa ter falado bastante, sim, tinha muita informação para passar para vocês. Tuninho, pergunta? Oi, Thiago. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Então, na verdade, eu não queria nem fazer pergunta. Em cima do que o Júnior colocou, fala, Júnior, nós temos aqui no Rio essa experiência. E ela surgiu também antes da pandemia. Um grupo chamado 5+2, ele surgiu de forma 100% online, né? Eles chamam de grupo virtual, e eles buscaram assentamento no CSA Leopoldina. Deixa eu traduzir, peraí. So, I actually don't have a question. I just want to share an experience that we have here in Rio with you guys. We also have had that experience. We have a virtual group in Rio, and the name of the group is 5+2. And this group already existed before the pandemic, and it requested seating in the Rio de Janeiro region. Esse grupo ele tem como característica eleger um RSG, um representante de serviço do grupo, da localidade do CSA que ele está assentado. Então, esse grupo ele tem um servidor que vai às reuniões do CSA presencialmente. Então, o grupo participa plenamente lá dos serviços do CSA, vota o que tem que votar, mas somente o RSG serve de forma presencial e de forma no ambiente virtual. Então, nós temos essa experiência. Então, eles tinham uma reunião, eles iniciaram com uma reunião diária, né? Das 22 às 0 horas. Então, com a chegada da pandemia, eles expandiram os horários, eles chegaram a fazer mais de 5 reuniões diárias. Hoje eles estão com 3 ou 4 reuniões ainda, né? Mas nós temos já essa experiência aqui, tá, Júnior? Então, ele foi lá, o CSA, mesmo sem ter algo no seu manual de procedimento em relação a um grupo virtual, eles tiveram ali o bom senso, né? Essa questão da unidade, e eles assentaram o grupo, e o grupo hoje funciona normalmente assentado ao CSA Leopoldina. Peraí, senão eu não consigo. And this group, basically, this group only has one trusted servant, in the sense that actually goes places physically, which would be the GSR. So he does go to the area meetings, he votes. This group had 1 meeting per day before the pandemic, and increased to 5 daily meetings during the pandemic, and right now is at 4
daily meetings. And even though the local guide to local services, area services or regional services, because there's a lot of guides available out there, even though they didn't say anything specifically about group seating, virtual group seating, in the name of unity and common sense, the members of the area agreed to seat this group, and it's seated, and it works as a normal NA group. Yep. Well, we're very specific about how we interact with the local geographic area. A gente é muito específico na forma que a gente interage com a geografia local. We do not vote on all of the area business. Nós não votamos em todas as moções na área. We only vote on what would affect the group. Nós votamos apenas aquelas moções que poderiam afetar o nosso grupo especificamente. So the CAR and the CAT. Então, as moções do CAR e do CAT. And instances for the meeting schedule, because we're listed on the meeting schedule. Ou questões, por exemplo, de lista de grupo, porque a gente está na lista de grupo. And that's really it. Our donation to the area is we allow the area to use our Zoom account whenever it needs to. E a doação, a nossa sétima tradição para a área é permitir a área usar a nossa conta Zoom toda vez que ela precisa. You know, we developed that way because of group autonomy and the other group's autonomy, and they decided that we should have a vote and a say at the area. You know, it doesn't come from the region to the area to the group. It goes from the group to the area to the region. And go ahead. A gente se desenvolveu assim por conta da autonomia do grupo e até a autonomia dos outros grupos em nos aceitar. E não funciona região, área, grupo, né? A forma, a hierarquia de NA é grupo, área, região. Yeah, and so, you know, it takes time for World Services to catch up in producing guides for this type of thing. E leva tempo os serviços mundiais conseguir produzir um guia ou diretrizes para esse tipo de coisa. Inclusive, isso foi um dos assuntos amplamente discutidos no WSC. But I've heard from members of the World Board that they are very interested in virtual meetings and that this is going to be a topic that they're going to be addressing soon. Mas nós já escutamos do quadro mundial, de alguns membros do quadro mundial, que eles têm muito interesse nessas reuniões virtuais e certamente vai ser um dos itens discutidos nesse próximo ciclo da conferência. Tell him thank you for your service. Yeah. Obrigado pelo seu serviço, Tuninho. Obrigado, Shane. Today is a big deal. Deixa eu ir. Thiago, pela ordem, é o Fernando. Tá. É o Fernando. Eu vi aqui, eu vi a lista aqui. Fernando, Ricardo e Robson, né? Isso, obrigado. Vai lá, Fernando. Fê? Estão me ouvindo? Agora sim. Sou Fernando, sou adicto, agradecer pelo serviço. Obrigado, Thiago. Agradecer aos companheiros por... I'm Fernando, I'm an addict. Thank you, Thiago, for your service. Thank you, Shane and Caitlin, for your service as well. E a minha pergunta é assim, não sobre o serviço, mas é sobre como é que o recém-chegado lidar dentro da sala com câmera, microfone, essas coisas. Qual é a percepção dos companheiros? Quando o recém-chegado vem, a primeira reunião, ele vê câmera, vê microfone, essas coisas. Boa pergunta. My question is not so much about the functionality of the meeting, but what is your perception on how the newcomer perceives the hybrid meeting when he gets to a meeting and he sees cameras and, screens? How does that affect in your perception, or how do you think the newcomer perceives this? What's your experience in that sense? It's it's been the same as being at a regular meeting. In 2 years, we've had one person be nervous about it out of all the people, but that's why it's important to make a space off camera so people can feel safer to share.
Para a gente tem sido normal, como uma reunião normal. Nesses 2 anos que a gente tem essa reunião, apenas uma pessoa que eu me lembro que realmente se sentiu nervosa, né, ou incomodada, né, em relação a isso. Por isso que é importante que tenha um espaço no grupo onde a câmera não pega, né, onde a pessoa está, enfim, no anonimato dela. That's a great question, because new people only know what they see when they walk in. You know, it becomes normal because it's all they know. We have more problems from experienced people in the fellowship complaining than we do our new members. Isso é uma ótima pergunta. E é interessante pensar que o recém-chegado, as pessoas novas, elas só conhecem o que ela vê pela primeira vez, ou seja, ela acha aquilo normal, não tem uma outra experiência, né? Porque ela é nova, então o que ela enxerga na primeira vez que ela está numa reunião é o que ela está vendo, ela não tem uma referência para comparar. A gente tem mais problema com pessoas já há mais tempo na Irmandade do que com recém-chegado. Shane has a sponsee that has only been to the online meetings. He's never been to a physical meeting before, and he has been clean since March. He got clean in the pandemic. He's got 6 months clean 6 now. months, yeah. That's awesome. Wow. O Shane tem um afilhado que ingressou e nunca foi numa reunião presencial, que só foi nessas reuniões híbridas e já está 6 meses limpo. Respondeu, Fernando? Real quick, I think that it's important for local communities to talk about, to have some comparisons and have some talking points ready when people ask questions. So, you know, what is anonymity really? What kind of anonymity do we really have in our face-to-face meetings? You know, could we be recorded in the face-to-face meeting? Yes. You know, could all those kinds of things are important in comparison to show that they have an idea about what anonymity really means and then what surveillance means. And then we realize that we always have those same standards, whether we're online or whether we're in person. And many people choose not to admit that, but I know that was a lot. I'm sorry. Let me try. Sure. I can start over. É muito importante que as comunidades locais discutam esses assuntos e tenham respostas prontas em relação a anonimato, em relação ao que realmente é o anonimato, em relação a, até em grupos presenciais, o que é o princípio do anonimato, né? A diferença entre o princípio do anonimato e vigilância, por exemplo. É possível gravar em reuniões presenciais, né? E todo mundo tem celular. Então, são questões polêmicas, mas muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento do que realmente é o princípio do anonimato. Então, são coisas que as comunidades locais e os grupos precisam discutir, até para conseguir apadrinhar os recém-chegados e explicar o que é o princípio do anonimato de fato. Yeah, so we get the anonymity question a lot, and it's basically the same as if you have a cell phone with voice recording or video capabilities in a face-to-face meeting. E muita gente faz essa pergunta sobre anonimato realmente, mas é a mesma coisa de uma reunião presencial com alguém com o celular gravando por voz ou filmando, né? Então, teoricamente, todo mundo tem a capacidade de fazer isso, não tem como a gente garantir. Anybody could walk into a face-to-face meeting and record any of us and us not know it. E qualquer pessoa poderia entrar numa reunião presencial e nos filmar e a gente não saber. Tudo bem, Fernando? Thank you. Ricardo? Legal, obrigado pelo serviço, Thiago, obrigado pelo serviço, Shane e Kate. Thanks, Caitlin and Shane, for your service. Trazendo aqui para nossa realidade do Brasil, né? Bringing this here to our local reality in Brazil.
nós temos as comunidades terapêuticas, onde normalmente os internos eles não têm celulares. We have Normalmente os internos we have local treatment centers, which we call therapeutic communities, where the interns don't have, interns is not the right word, where the patients, inpatients, you would call them in the States, they don't have access to phones. essas reuniões elas poderiam ser feitas apenas com um aparelho, né, e com um grupo virtual, né, dentro de um grupo virtual, ou mesmo dentro de um grupo físico, ser trazido para essa reunião, porque são várias pessoas dentro dessas comunidades terapêuticas, né? Poderia ser feito dessa forma também? Is it possible to do these meetings just with one phone? Yep. To try and bring all these people into a virtual or even a physical meeting through a phone? There are two ways this works. When we started the meeting, we were a hybrid meeting with a physical location and an online presence. Tem duas formas que isso pode funcionar. Quando a gente começou a nossa reunião, a gente era uma reunião híbrida com um local físico e membros presentes via online. So then we had a treatment center in northern New York, which is 800 miles away from here, that an addict would take an iPad or a phone into the treatment center and plug it into a TV so the patients could see the online meeting and the hybrid meeting in Kentucky. E aí tinha um centro de tratamento a 800 milhas, que vai dar uns 1.500 quilômetros mais ou menos daqui onde a gente está. E no dia da nossa reunião, um membro levava um iPad, né, um tablet para dentro desse centro de tratamento, e eles ligavam esse equipamento numa televisão para todo mundo que estava internado conseguir assistir a reunião através da televisão. So the patients could watch the meeting, but their video was not on due to the privacy laws in the United States for treatment centers. Então, os pacientes conseguiam ver, né, a reunião, enxergar a reunião, ver a imagem da reunião, mas, devido às leis de privacidade nos Estados Unidos, os internos, os pacientes, eles não eram filmados, ou seja, eles só assistiam a reunião. So now, the way we have it is we have only the online meeting, and a special worker, like an employee of the treatment center, will bring a cell phone or a laptop into the treatment center, and they will log on to the online meeting from the treatment center. Então, agora, a nossa reunião funciona apenas online, ou seja, a gente não tem mais um local físico, mas algum funcionário do centro de tratamento, nos horários das reuniões, entra no hospital ou no centro de tratamento na hora da reunião e faz o login e conecta para a galera poder participar da reunião. It's basically the same as if the treatment center employee would take a bus of patients to a physical meeting. É basicamente a mesma coisa, entre aspas, né? Como se o centro de tratamento pegasse um ônibus, colocasse os internos e levava todos para uma reunião física. We need to understand some circumstances from him. We have some questions for him. Ele vai te fazer algumas perguntas, Ricardo. Nós precisamos entender algumas circunstâncias de você, então eu gostaria de fazer algumas perguntas. Go ahead. Can he describe the specific situation? Você pode descrever a situação específica que você se refere? Does he think audio only, or do they have internet? É áudio, apenas áudio, ou tem internet nesse local que você está pensando? Esse local tem internet, né? Eles têm uma televisão pela qual eles poderiam conectar a internet, e eles têm um celular, onde eu imaginei que as pessoas poderiam partilhar através daquele celular. So this place has a television, they have internet, maybe not that fast, but they do have internet, and they have one phone that I imagine that maybe they could even share through this phone. Well, if you use a television, well, let's make the most important thing from the PowerPoint.
So he needs to choose a remote conferencing application to understand what the capabilities will be. Zoom, BlueJeans, free conference. He needs to understand which one of those first, and then we can talk about everything after that. Então, a primeira coisa, Ricardo, que você precisaria entender é qual é o aplicativo possível de ter nessa instituição de acordo com o equipamento que eles têm. Baseado no aplicativo que eles conseguem ter e que funciona, né, se responde o resto das perguntas, né, se eles vão ter condição de realmente partilhar, só de assistir, etc e tal. Beleza? Does he have an idea? Você sabe, Ricardo? Eu não. Provavelmente eles devem ter o Zoom lá. Isso não é uma dificuldade. Porque eles tendo um notebook e um celular, né? Eles tendo um notebook, celular e a televisão, eu acredito que com eles o Zoom funcione nesse caso, né? Eu acredito. Né? Yeah, he's saying he thinks they have Zoom, they have cell phone, might even have a laptop they can use. So I think it's more than workable. So all he needs is an HDMI cable A única coisa que você precisa é um cabo HDMI from the laptop or tablet straight to the TV. do tablet ou do laptop diretamente à televisão. Now, if all they have is the cell phone and the cell phone doesn't have a high enough software to mirror to the TV, Agora, se eles apenas tiverem um celular e o software do celular não for não ter a capacidade suficiente para fazer o espelhamento na televisão, porque muitas vezes o celular não tem esse poderio, né, de software. they'll just use the phone and the speaker. Aí você só vai usar o telefone e uma caixinha de som. But they also have to decide what type of meeting and format they're having. Mas vocês também precisam decidir que tipo de reunião e formato de reunião que vai ter. It's much different when you have 30 people share in a meeting as opposed to an H&I style meeting where you may have two speakers and most of the communication is going one way. É bem diferente uma reunião de HI, onde você tem 2 oradores e a comunicação basicamente é quase unidirecional, né? Do que uma reunião de NA, onde você tem 30 pessoas partilhando. Né? Então, qual que é o formato de reunião que a clínica vai participar, por exemplo? Isso tem que ser definido para que possa ter as regrinhas aí. The other thing to consider too is if the internet is not good, not using video, just using audio only will make it better. And for online participants to hear better, they can always use headphones. Outra coisa a se considerar é se a internet não for boa, utilizar apenas o áudio, desligar o vídeo e para os participantes online, se for o caso, usar fone de ouvido. Does that answer? You good? Tudo bem, Ricardo? I have one other instance I'd like to add that I didn't talk about earlier that'll take just a second. Eu quero falar mais de uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas vai ser rápido. The type of speaker that you might need for an outside meeting is much different from one that's inside a building. O tipo de caixa de som que é necessário para uma reunião num ambiente externo é bem diferente do que uma caixa de som para um ambiente interno. Like outside, we use a big ass speaker. Karaoke speaker. Tipo, para ser lá fora, ambiente externo, precisa usar uma caixa grande, estilo karaokê. But another thing that you can do outside is everyone can call into the meeting with headphones from their phone. E outra coisa que é possível é que todo mundo consegue ligar a reunião com um fone de Like you're ouvido. doing right now, but you're all sitting in the same space. Igual vocês estão fazendo agora, mas todo mundo sentado no mesmo lugar, dá para ligar via fone de ouvido também. Do you have drive-ins there in Brazil? Drive-in movie theaters? Since 2 weeks ago. That's what we call it. The nickname Tipo for the type of drive-in meeting is a que abriu aqui drive-in. no Brasil, os cinemas drive-in que tem agora.
sei se vocês já viram. Que todo mundo senta no carro e coloca o fone de ouvido e conecta lá no... Geralmente tem uma onda de rádio, alguma frequência de rádio para conseguir ouvir o filme. Começou aqui em São Paulo. Deve ter no Rio também já, por causa da pandemia. It will also help when people have to wear a mask, because you will be able to hear them easier if they have headphones in that call in from their own phone. E para quem tiver de fone de ouvido, usando máscara, às vezes é melhor que fone de ouvido, porque dá para ouvir a voz melhor. Can we go to the next question, Robson? Please. Yep. Boa noite a todos. Obrigado pelo serviço, Thiago. Eu sou o Robson, sou adicto de recuperação. Muito obrigado pelo serviço de vocês. I'm Hobson. I'm a recovering addict. Thank you very much for you guys' service. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos treinamentos é sugerido aos voluntários que vão servir como hosts e como co-hosts, que eles estejam a partir de dispositivos maiores, tablets, PCs, notebooks. Here in Rio, for all of the volunteers that are chairing online meetings, it's suggested that the hosts or co-hosts necessarily use heavier equipment, so either laptops or computers or tablets. Yeah, I mean, Wait, let him finish the question. okay. Vai lá, Robson. E no exemplo que ele deu, tanto o host quanto o co-host estavam a partir de celulares. De repente, por estar em dispositivos pequenos, o fato da tela ser pequena, alguns recursos, alguns menus estarem ocultos, isso de repente não seria uma barreira, não requer que ambos os servidores sejam habilidosos? In the example that you gave, you mentioned the telephone being, the host or even the co-host equipment. In that specific case, wouldn't there be a barrier created because some of the drop-down menus don't appear, for example, on phones? Wouldn't you need trusted servants that have more abilities, technologically speaking? That depends. We've hosted only from phones before. Now, it's not ideal, but it's possible. And I always encourage anyone to have somebody online with co-host responsibility and capability too, because they have a bigger screen, they can protect from the bombers, Isso depende. Nós já fomos anfitriões e co-anfitriões apenas de celulares. Agora, não é o ideal, né? O ideal é ter pelo menos uma pessoa que esteja online com autoridade de anfitrião ou co-anfitrião e algum aparelho mais forte, justamente para poder estar lá caso alguma coisa aconteça e também para proteger a reunião daqueles bombers, Zoom bombers ou aqueles hackers que entram e começam a atrapalhar. He's describing a good practice. Pardon me? He is describing a best practice, yes. Você está descrevendo, Robson, as melhores práticas, de fato. But we want people to understand that if cell phones is all they have, they can still do it. Mas o que a gente quer é que as pessoas compreendam que se celulares é apenas o equipamento disponível, eles ainda podem fazer a reunião. Não é um impedimento. Perfeito. Perfect. Practice is the most important thing. A prática é a coisa mais importante. Praticar. Practicing beforehand, trying it, making sure it works, getting used to it before the meeting. Praticar antes, né? Testar antes da reunião começar, se acostumar com tudo, né? É a melhor coisa a se fazer. Show, obrigado. Tuninho, mais uma pergunta? Eu queria continuar trocando experiência aí com o Shane e com a Catherine. He wants to, deixa eu traduzir. I want to continue sharing my experience with Shane and with Caitlin. Então, Shane,
a nossa experiência aqui com a pandemia nos levou a um caminho muito parecido com o que aconteceu ou acontece aí com vocês. Eu quero falar de grupos institucional, tá? So our experience here during the pandemic, it also, we sort of had to go down the same route that you guys did. And I want to talk about institutional groups. Ok? Então, no início, o que nós encontramos assim como solução para manter, né, aqueles internos frequentando as reuniões de NA, tendo acesso às reuniões, aconteceu exatamente o que vocês falaram de trazer um local para dentro da reunião. So one of the ways that we were able to keep the patients connected to Narcotics Anonymous during the pandemic was to bring the meeting to them. Nós tínhamos uma reunião online e, em contato com a instituição, eles lá tinham um notebook com acesso, tinha lá a sua internet, e eles organizavam um horário que eles entravam na reunião e nós da reunião, nós víamos eles lá em círculo, porque nós não temos esse problema dessa privacidade do interno. Eles apareciam na reunião. Isso foi o início. So we had an online, we had this institution, and someone would bring in a computer to them. And in this specific case, there wasn't the privacy issue. So we would be able to see them during the meeting as well. And they were able to see us. So that was the beginning of it. Então, com essa relação bem consolidada com a instituição, nós evoluímos para a reunião realmente do grupo institucional. Ou seja, o HI do CSA passou a ter um horário, né, da reunião exclusivamente para aquele grupo institucional, com um ou outro membro de NA participando da reunião. Não era mais aquele grupo de pessoas lá na instituição participando de uma reunião. Não, a gente evoluiu e passou a responsabilidade para o HI, e o HI acabou realizando uma reunião para realmente o grupo institucional. Não sei se deu para entender. So what that evolved to was that in the beginning we would take the meeting to them, but because of this relationship between the members and also the area as well as the institution, eventually this meeting was turned over to H&I, and it became an actual institutional group where they didn't depend anymore on this virtual online group. They became their own group with the area's H&I just chairing the meeting online, but they were able to actually have, autonomy to be able to continue working. That's interesting because it almost redefines the definition of an institutional group, because if every person in an institution can attend an online meeting, then they technically can go to an outside meeting, right? Isso é muito interessante porque quase que redefine o que é um grupo institucional. Porque se todo mundo na instituição pode frequentar um grupo online, é como se eles estivessem indo a um grupo presencial de NA. So we've had a similar experience. We have had, now they attend with video, a lot of the facilities do. But we have had group facilities come to our home group online and request an H&I meeting after. A gente também tem algumas experiências similares. A gente já teve algumas instituições, por exemplo, frequentando o nosso grupo online e, através dessa experiência, passarem a pedir
HI virtualmente nas instituições. Thiago, então, essa experiência inicial nossa foi exatamente baseado no manual de HI, onde fala daquela questão da instituição colocar os internos num automóvel, num carro e levar a um grupo presencial. Então, nós iniciamos assim, e aí voltamos a funcionar as reuniões somente para os internos como grupo institucional, com a participação de um ou de outro membros do HI lá que conduzem, que ajudam lá na coordenação das reuniões. Obrigado aí, tá, Kathleen, pela experiência. Obrigado, So Thiago. we began basically following the H&I handbook, as we're putting people in the bus and taking them to the meeting. We used that to be able to take them to the virtual meetings. Then eventually it just became an institutional group. So I just thank you a lot for your experience, Caitlin. Oh, it became an institutional group? Yeah, now it is. That's wonderful. Yeah. Do they have a representative at the area or? Yes. Yes? No shit. That's great. Júnior, última pergunta, e aí vamos liberar eles. Ô, Thiago, Ah, é só avisar para os companheiros que chegou uma companheira nova, se quiser fazer pergunta, é só levantar a mão aí, fica à Isso aí. vontade. Obrigado. we're about to finish. Just a few more questions. I know it's been a marathon meeting. Vai lá, Júnior. Thiago, em primeiro lugar, te agradecer por você ter tornado essa mensagem possível para mim, né, que não teria condição de participar dessa reunião, então muita gratidão pelo seu serviço. Tamo junto. Agradecer ao Shane e à Kathleen pela extrema boa vontade com que eles tiveram de explicar nos mínimos detalhes, até mostrando qual é o cabo, o tamanho da caixa de som do telefone. I want to first thank you guys again for your goodwill in showing us everything to the last detail, which includes the size of the speakers and even the cables needed. So thank you very much for your goodwill in that. Go on. Yeah, Kentucky's got more than fried chicken, right? O Kentucky tem mais do que frango frito, né? É o KFC, tá? KFC é Kentucky Fried, I'm just explaining. É Kentucky Fried Chicken. Então, a gente tem o KFC aqui no Brasil, é isso que ela tá falando. Legal. E aí, Thiago, não sei se eles se apresentaram dizendo o tempo limpo deles, se eles quiserem, que eu gosto. Só se eles quiserem se apresentar, né? He just, I don't know if they introduced themselves, but they didn't say their clean time. So if they could do that, that would be great. March 12th, 2009. 12 de março de 2009. So 11 years. July Thank you for your 24th, 2005. 15 Dia years. 24 de julho de 2005. Gratidão, 15 de maio de 94. Thank you. Very grateful. May we can't wait 15th, for the next one. 94. Oh, wow. See? And I'm really happy for the older members that have been here for a long time who have come around to understanding that this is a valuable resource and what we can do. Eu sou muito grato aos membros mais antigos que têm aceito essas mudanças, né, de reuniões e têm apoiado a gente nisso tudo. This is so much bigger than just meetings. Isso é muito maior do que apenas reuniões. This is sponsorship. Yeah, we've been able to offer sponsorship to remote places that have previously not had established NA communities. Isso é sobre apadrinhamento, por exemplo, também, porque a gente consegue oferecer apadrinhamento para membros onde não tem a comunidade NA estabelecida. It only takes one member to get clean in a remote area from an established sponsor online
to start a physical meeting in their remote area. Você precisa só de um membro numa área específica ser apadrinhado virtualmente por alguém para eventualmente, que mora longe, né? Para eventualmente esse membro começar uma reunião física na sua própria comunidade. We had the meeting that we started in as hybrid when we separated and went to online only. If the physical meeting didn't have enough members to hold a meeting, they would Zoom in online. Quando a gente saiu do local físico para o local online, né, híbrido, os locais físicos, por exemplo, que não tinham membro suficiente para fazer a reunião, simplesmente se conectavam online. We intentionally changed the format of that meeting to a step study for people to learn about the steps who didn't have sponsors that would come to the meeting from online. E a gente intencionalmente mudou o formato da nossa reunião para reuniões especificamente de estudo de passo, justamente para as pessoas que moravam, que frequentavam de lugares remotos, terem a experiência de estudar os passos. And we want to know how you all do it. We want to know how you're working the steps, how long it's taken, the ways that you're offering it. You know, we're teaching people who can't read to work the steps. We want to know how you do that. You know. E é importante a gente saber também as experiências de vocês, como que vocês trabalham os passos. A gente, por exemplo, a gente está tentando ensinar os passos para as pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, né? Então, essa troca de experiências é sempre muito importante e muito bem-vinda. We're just starting with you all. A gente só está começando com vocês. Thanks. You know, Shane Swansea that has 6 months clean only online. He lives 12 hours driving away from us. O afilhado do Shane, que está 6 meses limpo, ele que frequenta apenas reuniões online, ele mora 12 horas de distância de carro daqui. You know, he couldn't find a sponsor where he is, but he was able to get a sponsor online. Ele não conseguia achar um padrinho da onde ele é e conseguiu achar um padrinho online. Sponsoring 2 men in Africa too. Yeah. Apadrinhamento de dois homens lá na África. They would love to meet you all. Eles adorariam conhecê-los. Thiago, All right. Mais alguma pergunta? Toninho, quer falar mais alguma coisa? Quero. Nós temos uma experiência aqui bem legal também de uma companheira do Amapá. We have a very interesting experience from a female member from the state of Amapá, which is in the very northwest of Brazil. Isso. Ela também tem 6 meses limpa. She's Ela 6 months clean. nunca teve numa reunião presencial. Has never been to a physical meeting. E já serviu bastante com a gente aqui, o pessoal do Rio de Janeiro aqui como anfitriã nas reuniões, coordenando as reuniões. E isso é uma felicidade muito grande. Ela nunca teve numa reunião presencial. Levaram uma mensagem para... And she's been serving us these last few months as host and co-host of virtual meetings here in Rio. So we're talking, at least 1,500 miles away. Right. Wow. And we're really happy for her to be serving with us. Oh yeah. Yeah, Shane Sponsees serve as well. Sim, os afiliados do Shane também estão servindo dessa forma. Hers just watch. Whatever. Os afiliados dela só observam. I think an important thing that we have passed over is Seventh Tradition and Fund Flow. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem ensinado é a 7ª tradição e o direcionamento de fundos. Really quickly, when we first started, we had decided not to take any donations, because the area was paying for our account when we were in outreach meeting. Rapidamente, quando a gente começou, a gente decidiu não recolher nenhum tipo de doações de 7ª tradição, até porque a área que bancava o comitê de longo alcance. But when we became our own home group meeting and went completely online, we looked for solutions to accept 7th Tradition donations remotely.
Mas quando a gente decidiu, né, os membros decidiram tornar o nosso grupo de escolha online, a gente começou a estudar formas de conseguir recolher sétima tradição de forma remota. I don't know, do you guys have Venmo in Brazil? No, we have No, PayPal. do you have PayPal? Do you have Yeah. Cash App? No, not Cash App. Okay, so you have PayPal. So you can set up a PayPal to accept remote donations. Então and vocês you can podem, por exemplo, anonymize ter it. uma conta do PayPal para receber doações remotas. Ela mencionou 2 outros aplicativos que a gente não tem no Brasil, o Venmo que a gente ainda não tem. I'm our treasurer. Eu sou Group. tesoureiro do grupo. And we have an online file where I put all the donations, like a Google Sheets document, so all the home group members can see the donations and where we spend the money. Eu tenho uma planilha compartilhada no Google Docs, por exemplo. Quando entra o dinheiro, eu já coloco na planilha. Então, todos os membros do grupo, como a planilha é compartilhada, é só entrar no online e ver qual que é o saldo atualizado. We also have like 12-step lists that we give out in the meetings too. You know, we have 2 members of our home group that find newcomers in the online group and give them the 12-step number list. A gente também a gente tem 2 membros responsáveis para abordar recém-chegados nas reuniões virtuais com lista de telefones, que eles chamam 12º passo, né? Não é uma coisa tão comum aqui no Brasil, mas é basicamente uma lista de telefones para os recém-chegados poderem entrar em contato e vice-versa. We also connect them with the free online literature at na.org. A gente também conecta eles, né, e dá o acesso à literatura gratuita que tem no na.org. So the other thing is our home group has set up a virtual meeting finder phone line. So if the groups are listed, we have the ability to text, the people can call the phone number and get a text message with the group information on it. Outra coisa também a gente tem um telefone de acesso de lista de grupo. Então a pessoa pode ligar nesse telefone e aí ela recebe uma mensagem de texto com os grupos virtuais e físicos disponíveis na região. Do you have a national carrier there? Like phone, they got BMLT. Yeah. So what you guys we could do. You could take your BMLT and instead of listing the physical address of the meeting, you can list the online meeting addresses. Vocês podem usar o BMLT, por exemplo, que vocês têm no Brasil, e as listas de grupos online que tem nos diversos sites de na.org, da BNA e também dos sites regionais, em vez de colocar só o endereço físico dos grupos, como também o endereço virtual. We've been doing that. And We were talking about you all Sunday. it's possible for the groups the online groups that are listed in the BMLT, if any of the areas have the YAP phone line enabled, it will text the virtual meetings to the people who call the phone lines there. É possível, através do BMLT, programar para as pessoas que ligarem na linha de ajuda receber um SMS, por exemplo, com as informações das reuniões online. And if any of the areas need help with that, we can get them connected. E se alguma área precisar de ajuda, a gente pode depois falar mais sobre isso. A gente conecta vocês com pessoas que podem ajudá-los a fazer isso. We work on the BMLT. A gente está trabalhando no BMLT aqui nos Estados Unidos. She works on it. All right, guys, I want to thank you so much for your time, for your service, for your love to the fellowship, and for your love to the Brazilian members that were here present. Be so sure much that fun. your message will be reproduced because you have people here that are leaders in their local NA communities. Yeah, and Eu if agradeci anybody, eles. they can Facebook us. If they have Facebook or WhatsApp, you can give our number out to whoever. Did you can get my number to anybody? And Tiago, when the recording is ready, let's talk about, we can set it up anonymously, send it back to you all, and you can send it wherever you want, and people's identities will be protected.
and we'll have a resource from now on. O Thiago pode dar o meu telefone de WhatsApp para quem quiser, tá liberado. Se alguém quiser o meu contato, tenho as nossas páginas no Facebook também. Sintam-se à vontade a entrar em contato com a gente. Em relação à gravação, depois eu vou falar com você, Thiago, para a gente resolver. A gente vai usar essa gravação como recurso. Não se preocupe em relação ao anonimato, que a gente vai cuidar dessa parte. E aí a gente disponibiliza essa reunião de hoje até como recurso também para as comunidades que falam português, eventualmente conseguir utilizar isso como um recurso. Ricardo. Thank you so much. So we'll need the link and the password, because it'll send him an email with the link and the password. Well, it's actually, I'm recording it onto my computer. So what I'll do is, I'll put it on Dropbox and send you the link and password. I'll send it to Dennis, and then he'll send it back to you. And then we're willing to set up anything else in the future that you guys want to do. We can bring the Northeast Zone, Southeast Zone, Southern Zone, Midwest. We work with Western Zone. We all collaborate here in the States, and we would love to spend more time learning about how you all do what you do, and the resources, the wonderful resource that you all can be for us. E se vocês, qualquer evento que vocês fizerem em relação a serviço, em relação a forma que vocês estão trabalhando, a gente gostaria muito de participar, nos convidem, gostaríamos muito de ouvir a experiência de vocês também, em relação à forma que vocês estão evoluindo agora, né, durante esse período. Por favor, é muito importante também a gente receber essas experiências de vocês. All right, I'm going to give the word to Ricardo, who is the Outreach Committee Chair. Thank you so much, guys.